Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje vemos a conclusão do discurso do Pão da Vida, onde Jesus vai insistir sobre esse alimento de vida eterna que Ele nos oferece, que é a sua carne e também o seu sangue. Esse pão da vida descido do céu. E aí nós vemos como que no Sagrado Evangelho de hoje, os discípulos, aquela multidão, murmurando e dizendo: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" E aí nós percebemos também como que essa multidão ela vai se afastando de Jesus, porque é incapaz de realmente acolher essas palavras de vida eterna. Essas palavras que são misteriosas, que dependem de um ato de fé, um ato de crer da nossa parte, para que possamos confiar, porque diante daquilo que é o mistério eucarístico, ainda os nossos lábios, os nossos sentidos ainda vão sentir pão e vinho, mas aquelas palavras que consagram o pão e o vinho, por serem espírito e vida, por ser palavras de vida eterna, elas têm sim poder de transformar esse pão em carne e esse vinho em sangue. Por isso que aquela multidão vai murmurar, porque eles não estavam indo atrás de Jesus por conta daquilo que realmente Ele poderia dar, que era a vida eterna. Eles queriam unicamente se satisfazer com aquele alimento que Jesus multiplicava. Por isso Jesus ele vai como que sempre na sua pregação e diante do discipulado, ele vai sempre dando umas apertadas nos seus discípulos, porque para estar no caminho dele precisa ter convicção, precisa ter confiança, precisa crescer nessa unidade com ele. E por isso que Jesus Cristo ele vai como que ali, gerando umas pregações um pouco duras, para que realmente possa fazer com que essas pessoas elas decidam se realmente querem seguir a Ele ou se querem seguir outras coisas. Por isso que nós vemos na primeira parte do Evangelho essa multidão murmurando. E a murmuração é um sinal de maturidade na fé, uma falta de confiança. Depois nós vemos como que Jesus ele vai dizer e revelar que as suas palavras são espírito e vida. E por ser espírito e vida, essa palavra é palavra criadora, é palavra restauradora e transformadora. Essa palavra que realmente na nossa vida, ela vai como que nos motivando, nos inspirando e nos dando vida nova. E é isso que ela realiza diante do gesto sacramental, diante da consagração do pão e do vinho. Essa palavra que realmente transforma esse pão na carne de Cristo e esse vinho no sangue de Cristo. Depois Jesus ele vai perguntar aos discípulos, porque vendo a multidão indo embora, Jesus pergunta a eles: "E vós também quereis ir embora?" Simão Pedro vai fazer uma bela profissão de fé, e essa profissão de fé que precisa estar também nos nossos lábios. E São Pedro vai dizer: "A quem iremos, Senhor?
Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Veja só o que Pedro ele vai dizer, né? Primeiro, ele diz: a quem iremos, Senhor? Isso porque não há outro sentido da vida senão o caminho que Cristo nos propõe, que é Ele mesmo, o seguimento dele. Depois, Tu tens palavras de vida eterna. Essa palavra que é transformadora, essa palavra que faz realmente o verdadeiro milagre. É por essa palavra, por essa autoridade dada aos apóstolos e à igreja, é por essa palavra de vida eterna, que é espírito e vida, que realmente o pão e o vinho são consagrados no corpo e no sangue. E depois Pedro conclui: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Essa deve ser a nossa convicção. Crer firmemente. E crer firmemente depende de uma atitude realmente de correspondência. Essa atitude de crer, de adesão até aquilo que nós ainda não conseguimos compreender bem. Mas no caminho nós vamos crescendo nesse entendimento. No caminho nós vamos aprofundando esse entendimento desses mistérios de Deus na nossa vida. Por isso que ele diz: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Porque se Ele é Deus, Ele pode sim realizar esse grande milagre de transformar o pão na sua carne e o vinho no seu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.